Existe um momento exato em que tudo muda. Não é quando você perde o emprego. Não é quando o relacionamento termina. Não é quando a conta vai a zero. O momento em que tudo muda é anterior a qualquer um desses eventos. É o instante silencioso, quase imperceptível, em que sua própria mente vira as costas para você. Você está acordado, talvez seja de manhã cedo, ou talvez seja aquela hora da madrugada em que o silêncio pesa. E sem que ninguém tenha dito nada, sem que nenhuma situação externa tenha acontecido, uma voz surge de dentro. Ela não grita, ela sussurra. E é exatamente por isso que ela é tão devastadora. Ela diz que você não é suficiente, que já era tarde demais, que pessoas como você não chegam onde querem chegar. E o pior de tudo, você acredita. Esse é o pensamento destrutivo. Não o que você pensa sobre os outros, não o que você pensa sobre o mundo. O que você pensa sobre si mesmo, repetido tantas vezes que deixou de parecer um pensamento e passou a parecer uma verdade. A ciência da mente humana já sabe há décadas que o cérebro não distingue com precisão aquilo que você vive daquilo que você imagina com intensidade suficiente. Isso significa que cada vez que você repete mentalmente que vai falhar, seu cérebro está literalmente se treinando para garantir que você falhe. Não por maldade, por eficiência. O cérebro faz aquilo para o qual foi treinado. A boa notícia, e esse vídeo existe por causa dela, é que esse treinamento pode ser revertido. Não em anos de terapia, não em uma virada mística, não em um momento de sorte. Em 7 dias de prática consciente e deliberada, você pode começar a desfazer padrões mentais que levaram anos para se instalar. Não porque 7 dias é um número mágico, mas porque 7 dias é tempo suficiente para o cérebro começar a perceber que existe um novo padrão sendo estabelecido. O que você vai ver neste vídeo não é motivação rasa. Não é o tipo de conteúdo que te faz sentir bem por 40 minutos e não muda nada. O que está aqui é um mapa. Um mapa construído sobre décadas de estudo do funcionamento da mente humana, sobre a compreensão profunda de como os pensamentos moldam a realidade, sobre a observação de pessoas que estavam exatamente onde você está agora e encontraram o caminho de volta para si mesmas. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já reconhece que está na hora de mudar. Esse reconhecimento é o primeiro sinal de que a reprogramação já começou. Se este canal já te ajudou de alguma forma, este é o momento de se inscrever, de deixar o seu coração neste vídeo e de compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Esse gesto simples faz com que este conteúdo chegue a mais pessoas que estão esperando exatamente por isso. Agora vamos ao primeiro dia. Dia 1. O inventário brutal. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando escapar dos seus próprios pensamentos. Elas se ocupam, se distraem, constroem rotinas inteiras projetadas para nunca precisar ficar em silêncio consigo mesmas por tempo suficiente para ouvir o que realmente está acontecendo lá dentro. E essa fuga, por mais compreensível que seja, é exatamente o que alimenta o problema. O primeiro dia do processo de reprogramação começa com um ato que parece simples, mas é um dos mais difíceis que um ser humano pode realizar: parar de fugir e olhar diretamente para o pensamento destrutivo. Não para julgá-lo, não para se punir por tê-lo, mas para reconhecê-lo pelo que ele realmente é: um padrão aprendido, não uma verdade absoluta. Existe uma diferença fundamental entre observar um pensamento e ser o pensamento. A maior parte das pessoas não observa seus pensamentos, ela os habita. Ela entra dentro deles como quem entra em uma casa e fecha a porta por dentro. E uma vez lá dentro, parece que não existe nada além daquelas paredes. O pensamento deixa de ser algo que você tem e passa a ser algo que você é. O inventário brutal é o processo de sair dessa casa e olhar para ela de fora. Como isso funciona na prática? Você escolhe um momento do seu dia, de preferência pela manhã ou antes de dormir, em que possa ficar em silêncio por pelo menos 15 minutos, sem celular, sem música, sem distração de nenhuma natureza. E você simplesmente permite que os pensamentos venham. Não os convoca, não os persegue,
Não tenta controlá-los, apenas observa. E quando um pensamento destrutivo aparecer, e ele vai aparecer, você não o empurra para longe. Você o nomeia, em voz alta, se possível. Você diz: este é um pensamento que diz que eu não sou capaz. Ou, este é um pensamento que diz que eu sempre fracasso. Nomear o pensamento em terceira pessoa é um dos mecanismos mais poderosos que a mente humana possui para criar distância entre o observador e o observado. Pesquisas no campo da neurociência cognitiva mostram que o simples ato de nomear uma emoção ou um pensamento em voz alta ativa o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pela tomada de decisão, e reduz a atividade da amígdala, que é o centro do medo e da reação impulsiva. Em outras palavras, nomear o pensamento literalmente muda a química do seu cérebro naquele instante. Mas o inventário brutal vai além de apenas nomear. O segundo passo é perguntar com honestidade radical: de onde esse pensamento veio? Não para encontrar culpados, mas para entender a origem. Um pensamento destrutivo raramente nasce do nada. Ele tem uma história. Talvez seja a voz de alguém que te disse, anos atrás, que você não era inteligente o suficiente. Talvez seja a repetição de um fracasso que você nunca processou de verdade. Talvez seja a soma de pequenas humilhações que foram se acumulando até formar uma narrativa. Quando você identifica a origem, o pensamento perde parte do seu poder, porque ele deixa de parecer uma lei universal e passa a parecer o que realmente é: uma interpretação de um evento passado, filtrada pela perspectiva limitada de um momento específico da sua vida. O terceiro passo do inventário é a pergunta mais difícil de todas: este pensamento me serve? Não se ele é verdadeiro ou falso, não se ele é justo ou injusto, mas se ele te serve. Se ele te aproxima ou te afasta de quem você quer ser. Se ele te abre caminhos ou os fecha. A mente humana tem uma tendência natural a preferir o familiar ao funcional. Ela vai continuar produzindo pensamentos destrutivos não porque eles são bons para você, mas porque eles são conhecidos. E o conhecido, por mais doloroso que seja, sempre parecerá mais seguro do que o desconhecido. Esse é um dos paradoxos mais cruéis da psicologia humana. O inventário brutal é o ato de trazer esse paradoxo à luz. De dizer para a sua própria mente: eu vejo o que você está fazendo, eu entendo por que você está fazendo, e eu escolho conscientemente começar a fazer diferente. Esse é o dia 1. Não é glamuroso, não tem uma virada dramática, é um ato de coragem silenciosa, realizado em privado sem plateia. Mas é o alicerce sobre o qual todos os outros dias serão construídos. Sem ele, o que vem depois não tem onde se apoiar. Dia 2. A identidade falsa. Existe algo ainda mais profundo do que um pensamento destrutivo isolado. Existe a estrutura que o sustenta. A arquitetura invisível que faz com que esses pensamentos não apareçam como visitantes ocasionais, mas como moradores permanentes. Essa estrutura tem um nome: identidade falsa. A identidade falsa não é mentira no sentido comum da palavra. Ela não foi construída com a intenção de te enganar. Ela foi construída pela sua mente como um mecanismo de sobrevivência, peça por peça, ao longo de anos de experiências acumuladas, de julgamentos recebidos, de fracassos não processados e de vitórias minimizadas. A mente humana é uma máquina de construção de narrativas. Ela pega os eventos da sua vida e os organiza em uma história coerente. O problema é que coerência não é o mesmo que verdade. Uma história pode ser perfeitamente coerente e completamente distorcida ao mesmo tempo. Você já se pegou pensando que é o tipo de pessoa que nunca consegue manter uma rotina? Ou que é o tipo de pessoa que sempre se sabota na hora mais importante? Ou que é o tipo de pessoa que não merece coisas boas demais porque algo sempre dá errado? Essas frases aparentemente descritivas são, na verdade, prescritivas. Elas não estão descrevendo quem você é. Elas estão prescrevendo quem você vai continuar sendo enquanto as carregar como verdade. A identidade falsa funciona como um sistema operacional.
Ela roda em segundo plano, invisível, e determina como você interpreta cada experiência nova. Se o seu sistema operacional diz, eu sou o tipo de pessoa que fracassa, então cada tropeço vai ser lido como confirmação dessa identidade. E cada sucesso vai ser lido como exceção ou como sorte. O sistema operacional sempre encontra a forma de se preservar. O trabalho do dia 2 é identificar qual é o seu sistema operacional falso. E fazer isso requer um nível de honestidade que a maioria das pessoas evita, porque significa confrontar não apenas o que você pensa, mas o que você acredita ser. A forma mais eficaz de fazer isso é observar os padrões, não os eventos isolados. Não o fracasso específico, mas o tipo de fracasso que se repete. Não a situação específica em que você se sabotou, mas o gatilho que sempre aparece antes da sabotagem. Os padrões são a impressão digital da identidade falsa. Quando você encontra o padrão, você encontra a crença central que o sustenta. E a crença central quase sempre tem a mesma estrutura. Eu sou alguém que, seguido de uma limitação apresentada como fato imutável. O que pouquíssimas pessoas sabem é que a identidade não é um traço fixo. Ela é um hábito de interpretação. E hábitos, por definição, podem ser substituídos. Não da noite para o dia, não sem esforço, mas podem. A plasticidade do cérebro humano garante isso. A reprogramação da identidade falsa começa com uma pergunta simples e devastadoramente eficaz. Se eu não fosse essa pessoa que eu acredito ser, como eu agiria agora? Não como eu me sentiria, porque o sentimento vem depois da ação, não antes. Como eu agiria? Essa pergunta cria uma brecha no sistema operacional. Ela não tenta apagar a identidade falsa de uma vez, o que seria ineficaz e até contraproducente. Ela simplesmente introduz uma possibilidade alternativa. E possibilidades alternativas, quando repetidas com consistência, começam a se tornar novos padrões de interpretação. O dia 2 não pede que você mude tudo. Ele pede que você veja com clareza o que precisa ser mudado. E essa clareza, por si só, já é uma forma de liberdade. Dia 3. O tribunal interior. Todo ser humano carrega dentro de si um tribunal. Um espaço mental onde os pensamentos são julgados, as ações são avaliadas e os veredictos são proferidos com uma velocidade e uma severidade que nenhum sistema judicial externo jamais alcançaria. E na maioria das vezes, esse tribunal não está do seu lado. A autocrítica é apresentada pela cultura como uma virtude. Nos dizem que pessoas exigentes consigo mesmas são pessoas sérias, comprometidas, que buscam excelência. E existe uma versão de autocrítica que é de fato produtiva, que te move, que te refina, que te ajuda a crescer. Mas essa não é a versão que a maioria das pessoas experimenta. A versão que a maioria das pessoas experimenta é outra. É o tribunal que não julga para melhorar, mas para destruir. Que não aponta o erro para que você o corrija, mas para que você se sinta indigno de tentar novamente. Que não diferencia o que você fez do que você é. Que condena o ser humano inteiro com base em uma ação isolada. Esse tribunal não está interessado em justiça, ele está interessado em manutenção do status quo, porque enquanto você estiver ocupado te julgando, você não estará crescendo. E a mente que construiu a identidade falsa que você conheceu ontem tem todo o interesse em manter esse tribunal funcionando a pleno vapor. O trabalho do dia 3 é fazer uma reforma completa nesse tribunal. Não para abolir o julgamento, porque algum nível de avaliação crítica é necessário e saudável, mas para transformar a natureza do julgamento, para separar o que foi feito do que você é, para transformar o veredito de condenação em diagnóstico de direção. Como isso funciona? O primeiro passo é identificar a diferença entre crítica construtiva e crítica destrutiva dentro do seu próprio diálogo interno. A crítica construtiva tem uma estrutura específica. Ela aponta o que aconteceu, identifica o que poderia ser diferente e sugere um caminho de ação. A crítica destrutiva também tem uma estrutura, mas é oposta. Ela generaliza o evento, ataca o caráter e não oferece saída.
Quando você pensa, fui irresponsável nessa situação e preciso organizar melhor meu tempo, isso é crítica construtiva. Quando você pensa, sou um irresponsável e nunca vou mudar, isso é crítica destrutiva disfarçada de autoconhecimento. O segundo passo é introduzir o que pode ser chamado de defensor. Se o seu tribunal interior tem um promotor implacável, que é a voz do julgamento destrutivo, ele também precisa ter um defensor. Não um defensor que nega os erros, que inventa desculpas ou que minimiza as consequências. Um defensor que apresenta o contexto, que reconhece a humanidade envolvida, que lembra ao tribunal que erros são dados de aprendizado, não sentenças definitivas. Esse defensor é uma voz que você vai precisar construir conscientemente, porque ela não surge de forma espontânea em quem cresceu em ambientes de crítica excessiva. Ela precisa ser praticada, cultivada, repetida, até que se torne tão automática quanto a voz do promotor. O terceiro passo é estabelecer um critério diferente para o julgamento. Em vez de julgar com base no resultado, começar a julgar com base na intenção e no processo. Você tomou a melhor decisão possível com as informações que tinha naquele momento. Você agiu de acordo com os seus valores, mesmo que o resultado não tenha sido o esperado. Você aprendeu algo que vai te tornar mais capaz na próxima vez. Esses critérios não eliminam a responsabilidade. Eles a humanizam. Que um ser humano que se trata com humanidade tem muito mais capacidade de crescer do que um ser humano que se trata como réu permanente. O dia 3 é o dia em que você começa a ser seu próprio aliado. E isso muda tudo. Dia 4. A física do pensamento. Existe uma tendência humana de tratar os pensamentos como se fossem abstrações, como se fossem névoa, fumaça, algo sem substância real, sem peso, sem consequência concreta, como se o que acontecesse dentro da mente ficasse dentro da mente e não vazasse para o mundo externo. Essa percepção é uma das ilusões mais caras que um ser humano pode cultivar. Os pensamentos não são abstrações, eles são eventos físicos. Cada pensamento que você tem gera uma resposta neurológica mensurável, libera substâncias químicas específicas no seu organismo, ativa ou desativa grupos de neurônios, altera sua frequência cardíaca, sua postura, a tensão nos seus músculos, a expressão no seu rosto. Um pensamento de medo e um pensamento de confiança produzem corpos literalmente diferentes no espaço de segundos. Mas a física do pensamento vai além do corpo. Ela se estende ao comportamento e, por consequência, à realidade que você constrói ao seu redor. Pense da seguinte forma: um pensamento repetido se torna uma crença. Uma crença se torna um filtro de percepção. Um filtro de percepção determina o que você nota e o que você ignora na realidade ao seu redor. O que você nota determina as oportunidades que você reconhece. As oportunidades que você reconhece determinam as ações que você toma. E as ações que você toma constroem a realidade em que você vive. Isso significa que o pensamento destrutivo que você tem às 6 da manhã, sozinho, sem que ninguém esteja vendo, não fica restrito àquele momento. Ele percorre toda essa cadeia e aparece semanas ou meses depois como um resultado concreto na sua vida. Como uma oportunidade não aproveitada porque você não se sentiu digno dela. Como um relacionamento que você sabotou porque não acreditava que merecia afeto. Como um projeto que você abandonou antes de começar porque a voz interna já havia decretado o fracasso. O trabalho do dia 4 é desenvolver uma consciência física do pensamento, não apenas intelectual, mas corporal. Porque o corpo é o primeiro lugar onde o pensamento deixa sua marca. O exercício proposto para este dia é simples e revelador. Ao longo do dia, sempre que perceber que está em um estado mental negativo, parar por 30 segundos e fazer uma varredura corporal. Onde está a atenção? Os ombros estão caídos? A respiração está superficial? O queixo está pressionado? O estômago está contraído? Essas são as marcas físicas do pensamento destrutivo. E então, fazer o inverso. Mudar a postura conscientemente.
Erguer os ombros, aprofundar a respiração, relaxar a mandíbula. Isso não é apenas estética ou psicologia positiva superficial. É neurociência aplicada. Pesquisas mostram que alterar a postura e o padrão respiratório altera os sinais enviados ao cérebro. E o cérebro, recebendo sinais diferentes do corpo, começa a produzir estados mentais diferentes. O corpo e a mente não têm uma relação hierárquica em que a mente sempre comanda e o corpo obedece. A relação é bidirecional. E quem entende isso tem duas vias de acesso à reprogramação, não apenas uma. O segundo aspecto da física do pensamento é entender a lei da direção mental. Um pensamento tem direção. Ele aponta para algum lugar. O pensamento destrutivo aponta sistematicamente para o passado, para o fracasso, para a limitação, para o que não pode ser feito. O pensamento construtivo aponta para o futuro, para a possibilidade, para o que pode ser criado. E para onde o pensamento aponta, a atenção segue. E para onde a atenção segue, a energia flui. E para onde a energia flui, a realidade se forma. Essa não é uma afirmação mística. É a descrição funcional de como a mente humana opera quando observada com rigor. O dia 4 é o dia em que o pensamento deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você opera. Com responsabilidade, com consciência e com a compreensão de que cada pensamento é uma causa que produzirá efeitos reais no mundo real. Dia 5. O silêncio estratégico. Vivemos em uma civilização que declarou guerra ao silêncio. Cada momento de pausa é imediatamente preenchido com estímulo. O celular, o podcast, a música, a notificação, a conversa, o ruído de fundo constante que se tornou tão familiar que o silêncio, quando aparece, parece estranho, desconfortável, quase ameaçador. E é exatamente aí que está o problema. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença de uma qualidade diferente. É o estado em que a mente, finalmente livre da necessidade de processar estímulos externos, pode voltar-se para si mesma. E para quem carrega pensamentos destrutivos não processados, essa volta para si mesmo é assustadora, porque no silêncio não há para onde fugir. Mas essa é precisamente a razão pela qual o silêncio é a ferramenta mais poderosa de reprogramação mental que existe. O dia 5 introduz o conceito de silêncio estratégico, não o silêncio acidental que acontece quando você fica sem bateria, não o silêncio forçado de uma meditação que você pratica por obrigação e abandona após 3 dias. O silêncio estratégico é um ato deliberado de criação de espaço interno para que a reprogramação aconteça em nível profundo. Existe uma distinção crucial que precisa ser estabelecida aqui. O silêncio estratégico não é o silêncio vazio. Ele não pede que você esvazie a mente, que pare de pensar, que alcance algum estado de transcendência. Ele pede apenas que você pare de alimentar os pensamentos com mais ruído externo e observe o que surge quando o barulho para. O que surge inicialmente é o caos. Os pensamentos que foram suprimidos durante horas de estímulo constante emergem todos de uma vez, desordenados, intensos, às vezes perturbadores. Isso é normal. É o equivalente mental de abrir uma gaveta que ficou fechada por muito tempo. O primeiro contato é com tudo que foi acumulado de forma descuidada. Mas depois que esse primeiro fluxo passa, algo diferente começa a aparecer. Uma clareza, uma percepção que não estava disponível no meio do ruído. Uma conexão entre ideias que você não conseguia enxergar quando estava sempre reagindo a estímulos externos. E mais importante para o processo de reprogramação, um acesso ao nível mais profundo da mente, onde os padrões realmente residem. A ciência do sono sabe há décadas que o cérebro realiza consolidação de memórias e processamento emocional durante os períodos de menor estimulação externa. O mesmo princípio se aplica ao silêncio estratégico durante a vigília. Quando o fluxo de estímulos externos diminui, o cérebro começa a processar o que está em suspenso. E é nesse processamento que a reprogramação encontra seu terreno mais fértil. O exercício do dia 5 tem 2 partes. A primeira
é criar um período de silêncio intencional de pelo menos 20 minutos, sem nenhuma forma de entretenimento ou distração. Durante esses 20 minutos, você não tenta controlar o que pensa. Você apenas observa, sem julgamento, sem pressa, sem agenda. Deixa a mente se mover livremente e nota para onde ela vai quando não é dirigida externamente. A segunda parte é usar os últimos 5 minutos desse período para introduzir intencionalmente um pensamento construtivo. Não uma afirmação forçada, não um mantra repetido mecanicamente. Um pensamento genuíno sobre quem você está escolhendo ser. Uma imagem clara de como você quer agir no dia seguinte. Uma lembrança de um momento em que você foi a versão de si mesmo que admira. Essa sequência, silêncio primeiro e direção depois, é fundamental, porque tentar introduzir pensamentos construtivos em uma mente que ainda está em modo de ruído é como tentar plantar em terra que ainda não foi preparada. O silêncio é o preparo da terra. O dia 5 também convida a uma reflexão sobre os ambientes sonoros que você constrói ao seu redor. Não para eliminar toda forma de estímulo, o que seria impraticável e desnecessário, mas para perceber quais estímulos você está usando como fuga e quais está usando de forma consciente e intencional. Porque há uma diferença enorme entre ouvir música porque ela te alimenta e ouvir música porque o silêncio te assusta. Quando você começa a usar o silêncio como ferramenta, em vez de temê-lo como ameaça, você descobre que tem acesso a uma dimensão de si mesmo que o ruído constante estava escondendo. E é nessa dimensão que a versão mais poderosa de você habita, esperando que o barulho pare para finalmente se fazer ouvir. Dia 6. A visão como fato. Existe uma crença profundamente enraizada na cultura ocidental de que só merece ser tratado como real aquilo que já existe. O que ainda não aconteceu é incerto, é arriscado, é ingênuo de acreditar. E quem investe emoção e energia em algo que ainda não se materializou é visto como sonhador, como desconectado da realidade, como alguém que precisa ser trazido de volta ao chão. Essa crença é, paradoxalmente, uma das principais razões pelas quais tantas pessoas nunca saem do lugar onde estão. O que as pessoas que transformam suas vidas de forma consistente e duradoura fazem de diferente não é trabalhar mais ou ser mais inteligentes ou ter mais sorte. O que elas fazem de diferente é tratar a visão do que querem alcançar, não como uma fantasia a ser perseguida, mas como uma realidade a ser habitada mentalmente antes de existir no mundo físico. Isso não é esoterismo. É a aplicação prática de como o cérebro humano funciona. O sistema nervoso humano é orientado por imagens, não por palavras, não por intenções abstratas, não por desejos vagos, por imagens concretas, vívidas, carregadas de detalhe sensorial. Quando uma imagem é suficientemente real para o cérebro, ele começa a tratar o estado que ela representa não como algo a ser alcançado no futuro, mas como um ponto de referência presente. E a partir daí, começa a alinhar comportamentos, percepções e decisões na direção desse ponto de referência. Os atletas de alta performance sabem disso há décadas. A visualização não é um ritual supersticiosa de pré-competição, é um treinamento neural real. Quando um atleta visualiza a execução perfeita de um movimento, os mesmos neurônios que seriam ativados durante a execução real são parcialmente ativados durante a visualização. O cérebro está, literalmente, praticando. O trabalho do dia 6 é levar esse princípio para o campo da reprogramação mental. O exercício começa com uma definição clara e específica. Não quero ser mais confiante ou quero ter sucesso, mas uma cena concreta. Como é o dia de uma pessoa que já superou os pensamentos destrutivos que te limitam? Como ela acorda? Como ela reage quando algo dá errado? Como ela fala consigo mesma quando enfrenta um desafio? Como ela toma decisões? Como ela se sente no corpo, não de forma abstrata, mas em termos físicos concretos? Quanto mais específica for essa cena, mais útil ela é para o cérebro. Detalhes sensoriais, detalhes emocionais, detalhes comportamentais.
Não o resultado final, mas o processo. Não a conquista, mas a pessoa que realiza a conquista. O segundo passo é habitar essa cena intencionalmente todos os dias, de preferência logo ao acordar e antes de dormir, quando o cérebro está em estados de maior receptividade. Não como uma fantasia passiva, mas como uma experiência ativa. Você não assiste a cena de fora. Você está dentro dela, sentindo o que essa pessoa sente, pensando o que essa pessoa pensa, agindo como essa pessoa age. E então, durante o dia, há uma prática complementar que é igualmente poderosa. Agir a partir dessa identidade em pequenos momentos. Não esperar sentir-se diferente para agir diferente. Agir diferente para sentir-se diferente. Porque o sentimento, na maioria das vezes, não precede a ação. Ele a segue. Cada pequena ação alinhada com a visão é um dado novo que você está fornecendo ao seu sistema nervoso. É uma evidência de que essa outra forma de ser é possível, é real, é acessível, e evidências acumuladas constroem novas crenças com muito mais eficiência do que afirmações repetidas no vácuo. O dia 6 é o dia em que o futuro entra no presente, não como promessa, mas como prática, não como esperança passiva, mas como construção ativa. E a diferença entre quem espera mudar e quem muda é exatamente essa. Um trata a visão como sonho e o outro a trata como projeto em execução. Dia 7. O ponto de não retorno. Chegou o 7º dia. E se você chegou até aqui, seja neste vídeo, seja no processo real de aplicar o que foi apresentado, algo já mudou. Talvez você ainda não consiga nomear exatamente o que é. Talvez seja uma leveza sutil que não estava lá antes. Talvez seja uma percepção ligeiramente diferente sobre um pensamento que antes te dominava completamente. Talvez seja apenas a consciência de que existe uma escolha onde antes parecia existir apenas automatismo. Isso é suficiente, porque o ponto de não retorno não é uma explosão, é um limiar. Existe um momento em todo o processo de mudança real em que algo se cristaliza. Não é necessariamente o momento mais dramático, nem o mais visível. É o momento em que a nova forma de pensar deixa de exigir esforço consciente e começa a aparecer de forma espontânea, em que a voz do observador, que no primeiro dia precisou ser convocada com dificuldade, começa a surgir por conta própria, antes que o pensamento destrutivo tome conta. Esse é o ponto de não retorno. E 7 dias de prática consistente e deliberada são suficientes para que o cérebro comece a se aproximar dele. Mas o dia 7 não é apenas uma celebração de chegada. Ele é também um momento de consolidação e de estabelecimento do que vem depois. Porque a reprogramação não tem fim, ela tem fases. E a fase que se abre após esses 7 dias é a fase da manutenção e do aprofundamento. O trabalho deste dia começa com uma revisão honesta dos 6 dias anteriores. Não para julgar o que foi feito ou não feito com a severidade do tribunal interior que você aprendeu a reformar, mas para reconhecer o caminho percorrido com clareza. Quais pensamentos você identificou que não havia reconhecido antes? Qual aspecto da identidade falsa você conseguiu ver com mais nitidez? Em qual momento do tribunal interior você percebeu que poderia ter sido mais compassivo consigo mesmo? Em que situação a física do pensamento se manifestou de forma que você não havia notado antes? Houve um momento de silêncio em que algo importante emergiu? A visão que você construiu tem o nível de concretude necessário para continuar funcionando como ponto de referência? Essas perguntas não são retóricas. Elas são o mapa do trabalho que ainda está por vir. Porque o que foi apresentado nesses 7 dias não é um ciclo fechado. É um sistema que, uma vez compreendido, pode ser aplicado repetidamente, em camadas cada vez mais profundas, à medida que a consciência sobre os próprios padrões mentais aumenta. A reprogramação mental não funciona como uma cirurgia em que você entra com um problema e sai sem ele. Ela funciona como um treinamento físico. Você não faz 7 dias de exercício e fica em forma para sempre. Você desenvolve uma prática,
E essa prática, mantida com consistência, produz resultados que se acumulam e se aprofundam com o tempo. A diferença é que, ao contrário do treinamento físico, os resultados da reprogramação mental têm um efeito composto que vai muito além do que qualquer exercício corporal pode produzir. Porque quando a mente muda, tudo muda. A forma como você percebe oportunidades, como você reage a obstáculos, como você se relaciona com outras pessoas, como você toma decisões, como você define o que é possível para a sua vida. Tudo isso é downstream do pensamento. Tudo isso começa no mesmo lugar silencioso onde você esteve nestes 7 dias. O último elemento do dia 7 é um compromisso. Não um compromisso performático, dito em voz alta para convencer alguém. Um compromisso interno feito em silêncio, com a única pessoa que realmente importa nesse processo, você mesmo. O compromisso de continuar observando, de continuar nomeando, de continuar reformando o tribunal, de continuar sentindo o peso físico do pensamento, de continuar buscando o silêncio estratégico, de continuar habitando a visão como se ela já fosse fato. Não porque vai ser fácil, não porque você não vai ter dias em que os velhos padrões voltam com força, mas porque você agora sabe que esses padrões não são você. Você sabe que existe uma distância entre o pensamento e o observador do pensamento. E nessa distância existe a liberdade. A mente que você tem hoje não é a mesma que você vai ter daqui a 30 dias se continuar aplicando o que aprendeu aqui. E a mente que você vai ter daqui a 1 ano, se mantiver essa prática, é uma mente que o você de hoje mal consegue imaginar. Não porque ela será perfeita, mas porque ela será livre dos grilhões que hoje ainda pesam. Esse é o presente real que 7 dias de trabalho genuíno consigo mesmo podem te dar. Não uma vida sem desafios, uma mente capaz de enfrentá-los sem se destruir no processo. Se este vídeo tocou algo em você, se alguma parte deste conteúdo desceu fundo e acendeu uma luz onde havia escuridão, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe o seu coração aqui, se inscreva neste canal e venha de volta. Porque este é apenas o começo de uma conversa que pode mudar a direção de tudo. O trabalho continua, e você já provou, chegando até aqui, que é capaz de fazê-lo.